Olá, bom dia! No programa de hoje vamos falar sobre comunicação não violenta. Você sabe o que é isso? O Brasil das Gerais está no ar. Você sabia que os problemas que atravessamos nos relacionamentos pessoais e profissionais poderiam ser resolvidos se tivéssemos a habilidade de criar uma comunicação com mais empatia, com mais capacidade de se colocar no lugar do outro? Para falar sobre isso, a Sandra Caselato, que é psicóloga, e o Yuri Haas, que é sociólogo. Bem-vindos mais uma vez ao programa. Primeiro, antes da gente começar a conversar, vamos explicar para o pessoal de casa como é que surgiu esse termo e o que é exatamente a comunicação não violenta. Tá bom. Obrigada primeiro pelo convite de estar aqui. Estou muito feliz de estar novamente aqui. Né, já tem um tempinho. Se viu aí no programa, deve ter o quê? Uns 3 anos? 3 anos, na sede mais ou antiga menos, ainda. Sim. Então, esse termo comunicação não violenta, ele foi criado pelo psicólogo americano Marshall Rosenberg, que criou essa abordagem, né, que é uma prática, um processo que ajuda a gente a estar se conectando melhor com a gente mesmo, se conectando com os outros, ajuda grupos a se conectarem melhor, a desenvolver a empatia que você citou, a expressão autêntica, ter relações mais verdadeiras e mais significativas, mais prazerosas. E esse termo, o Marshall Rosenberg contava que surgiu inspirado por outros momentos onde surgiu o termo não violência na história, principalmente influenciado pelo Gandhi e o movimento de não violência que ele fez, né, no processo de independência da Índia. E ele trazia esse termo não como uma oposição à ideia de violência, como uma coisa binária, violência, não violência, mas algo um pouco mais transcendente. Tem uma tradução do termo não violência, que é do sânscrito, na realidade, ahimsa, que é um pouco mais amplo, que diz assim, que é o potencial que é desencadeado quando a vontade de ferir o outro é transcendida. Então é um pouquinho mais amplo do que só não violência. Então tem algo mais nessa questão de humanização, de conexão, de empatia, que está presente nesse conceito que ele trouxe como o nome da abordagem. É sair um pouco desse jogo ganhou, perdeu para o ganhou, ganhou. Exatamente, né? Exatamente. Todo mundo sai ganhando aí das relações. Sim, em vez de a gente estar em relações que são ganha-perde, que ou eu estou ganhando ou eu estou perdendo, uma hora eu estou por cima, uma hora eu estou por baixo, para relações onde a gente consiga estabelecer um ganha-ganha mesmo, onde está todo mundo bem, todo mundo está satisfeito, todo mundo está tendo as suas necessidades atendidas. E esse que é o objetivo assim, da comunicação não violenta, ajudar a gente a encontrar esse lugar de ganha-ganha, onde todo mundo está bem, e não onde um está bem e o outro está mal. Onde a gente consiga ter essa harmonia e bem-estar para todos, né? E vamos dar então um exemplo prático de como aplicar esse conhecimento no nosso dia a dia. Vocês podem dar esse exemplo para a gente aqui de situações do dia a dia em que a gente pode usar a comunicação não violenta e como aplicar esse conceito na forma com que a gente se coloca para o outro? Sim. Muitas vezes aparece uma coisa muito comum, que são os padrões de comunicação que são absorvidos ao longo da vida. E tem inúmeros, eu posso citar alguns, por exemplo, quando alguém fala algo e em resposta eu começo a falar de mim mesmo. Eu começo a contar sobre o que está acontecendo, ou o que aconteceu comigo, ou o que eu acho, o que eu penso. Por exemplo, eu chego para você e falo, Yuri, nossa, eu dormi tão mal essa noite, estou tão cansada. Eu também, nossa, e você sabe, eu tenho dormido muito mal ultimamente, eu não sei se é o colchão, se é o travesseiro, e de repente a história é sobre mim, e eu te deixei sozinha naquilo que você trouxe. Então, uma coisa que seria um pouco diferente que a comunicação não violenta traz é eu ficar mais com você, com o que você trouxe, com a sua história. É saber ouvir. Então, por exemplo, nesse caso, eu responderia de outra maneira. Puxa, tô ouvindo que você tá cansado, é isso? Você não conseguiu dormir bem?
ficou desconfortável, foi isso que aconteceu. E aí eu tô perguntando sobre a tua experiência. Eu tô contigo ainda, eu não saí dali, né? Mais pra frente você pode até colocar a sua experiência, mas como um projeto aí, como uma tentativa de empatia, de falar, eu sei como é que você tá se sentindo, eu sei tanto que é ruim. Exato, e também criar mas esse esforço, né? O espaço de escuta, de que o que você trouxe não caiu no vazio, mas realmente chegou aqui. Eu ouvi. Eu tô te ouvindo. Eu tô te ouvindo. Isso é tão comum, né? A gente não ouvir o outro e começar a falar da gente o tempo todo. E às vezes a intenção é de querer criar conexão. Né? Não é que a intenção é não dar atenção para a pessoa, é contar, olha, comigo aconteceu a mesma coisa, veja, eu estou entendendo bem, mas talvez não é isso que chega na outra pessoa. E o interessante é que não é exatamente a comunicação não violenta, ela não dá exatamente assim uma fórmula ou uma técnica fechada, uma coisa de como fazer, porque as relações elas são muito ali no momento, né? É uma interação, depende muito. A conexão depende dos dois lados, das duas pessoas. Então, às vezes, uma maneira de falar com uma pessoa é super legal. Com outra pessoa, aquela mesma maneira de falar não vai funcionar. Então, saber se adaptar então, essa a essas adaptação relações é que é o principal. É como é que, talvez, tá prestando atenção no que está vivo no momento, na interação e na conexão. Essa interação está indo bem, está indo da maneira que eu gostaria, minha intenção está sendo me conectar. Então, essa intenção de conexão, eu considero que é o mais valioso assim, que a comunicação não violenta traz, para a gente conseguir trazer esse foco para isso que eu estou falando, está chegando na outra pessoa da maneira que eu gostaria? A intenção a minha comunicação está tendo os resultados que eu gostaria ou não? Em vez de eu estar simplesmente repetindo padrões, né, culturais que eu aprendi, mas eu não tenho consciência de que, não tenho certeza se está sendo produtivo ou não, se está conectando ou não. E nesse sentido é uma coisa de alinhar a intenção com o impacto, com como está chegando, ser as duas coisas. Então outros padrões como, por exemplo, dar conselho, que é muito comum, ou, por exemplo, ficar fazendo perguntas, interrompendo muito com perguntas, enquanto a pessoa está falando, às vezes também vem de um lugar, de uma vontade de querer se conectar, mas não necessariamente está chegando dessa forma na outra pessoa. Então, de alguma maneira, tem um convite de prestar mais atenção nisso e escolher mais. Em vez de ir no automático, escolher mais. E é claro que a comunicação não violenta traz também uma forma muito prática, muito pragmática de como oferecer empatia para a pessoa e como se expressar também de uma forma, quando eu estou trazendo uma expressão que é mais, talvez, uma mensagem difícil que eu quero passar para outra pessoa, como trazer ela de uma forma que tenha mais chance de realmente chegar no outro e não provocar uma reação defensiva, uma reação de justificativa ou um fechamento. Às vezes isso pode simplesmente fechar, a pessoa não está escutando. Em casais isso é muito comum, né? Tem alguma situação lá que não tá legal. E normalmente a nossa tendência é chegar acusando o outro, né? Porque você fez isso, você fez aquilo, isso não gostei. E tem outra forma da gente colocar essas questões com menos julgamento, encontrando menos culpados, né? E falando aí do todo, já pensando que o que a gente está querendo é uma harmonia, né? Resolver a situação e não o você ganhou, eu perdi ou vice-versa. Como que a gente pode se colocar nessa relação de casal, falando mais de si e menos do outro? Isso é muito legal, que eu entendo que eu acredito que as relações mais próximas são as mais desafiadoras. Essas, então, entre casais, pais e filhos, família, né? Porque é onde a gente muitas vezes já tem os pré-julgamentos, a história de vida e vai construindo aquela imagem da outra pessoa que não necessariamente não dá espaço para a autoatualização da pessoa. Para a pessoa, a gente está mudando o tempo inteiro e ao mesmo tempo, então essa coisa de culpabilizar, de jogar a responsabilidade, a intimidade também vai perdendo um pouco
essa autorresponsabilização, né? A gente normalmente é mais cuidadoso com quem a gente não tem tanta intimidade, né? Exatamente. Não chega já detonando a pessoa, escrachando a situação, a gente tem todo um cuidado ali. Cuidado a mais. De se colocar, né? E isso de estar mais autoconsciente de si mesmo e mais... me autorresponsabilizando também dos meus próprios sentimentos, do que eu estou sentindo, do que é importante para mim, facilita eu comunicar isso para outra pessoa sem estar jogando a responsabilidade ou a culpa na outra pessoa, né? Seria falando, não você fez isso comigo, é falando, eu me sinto assim quando esse tipo de situação acontece, né? Sim. Porque aí a pessoa vai ter que te ouvir, que você está falando de como você se sente em relação a isso e não do que ela fez ou não de errado, Exatamente. né? Em vez de eu falar, por exemplo, você é um bagunceiro, deixa tudo desorganizado, não ajuda na casa, não faz as coisas, e eu falar como eu me sinto, eu fico chateada, triste, quando eu chego cansada, no quarto, a quando toalha eu chego tá em cima da cama. Exato, falando de coisas concretas e não de generalizações. E isso tudo ajuda a trazer mais pro concreto e pro objetivo, e não pro julgamento e pra culpabilização. Eu sei que a gente conseguir fazer esse tipo de exercício no dia a dia, a gente tem que estar com sangue frio, né? Porque às vezes ali no calor das emoções, você fala sem pensar. E justamente por isso, por falar nisso, nessa conscientização, vamos mostrar agora para você um exercício básico da yoga, que é a saudação ao sol, uma sequência de movimentos e respirações que trazem benefícios para o corpo e acalmam a mente. Olha só. Ai, delícia! Brigadíssima, Bruna, nossa mestra aí da yoga. E o quanto é importante a gente parar para esse tipo de prática ou outras, né? Que depende aí da linha de cada um, mas para ter essa escuta para si mesmo, né? Como é que eu vou ouvir o outro se eu não me escuto? Exatamente, é uma prática de autoconexão, né? Muito legal ter passado esse... Hoje de manhã nós dois fizemos a saudação ao sol, é uma prática que a gente costuma fazer. E que apoia muito nessa autoconsciência, nessa conexão consigo mesmo, que é a proposta da CNV, né, da comunicação não violenta. De conexão, né? De conexão consigo mesmo, talvez antes de tudo. Yoga eu saber o que está acontecendo comigo, vai me apoiar a eu estar melhor com as outras pessoas, eu expressar o que acontece comigo, compreender o outro. Quanto mais eu me compreendo, mais eu posso compreender os outros também. E acho que yoga significa conexão também. Tem uma tradução do sânscrito que é... Ou seja, está tudo ligado, tá tudo ligado. Né? E se a gente começa o dia bem, já chega não é, aqui no trabalho, ou onde quer que seja, com esse autocuidado, com essa autoconsciência, parece que tudo flui melhor. E o dia que você começa atropelando uma coisa em cima da outra, né? Acorda atrasado, chega sem comer, sem tomar café, e uma coisa vai levando a outra, o dia acabou. Você fez ali um monte de coisa de um jeito não muito legal. Sem muita consciência, sem pensar, muita consciência, né? Falou um monte de coisa que não gostaria de ter falado. E é isso que tem acontecido na nossa correria do dia a dia, esse atropelo diário de um sair atropelando o outro. Vamos parar e vamos olhar mais para si e para o outro. A gente faz agora um rápido intervalo e já volta. Volta conversando com o Yuri e a Sandra sobre um tema super interessante, a comunicação não violenta, que não tem nada a ver, gente, com falar baixinho, ser bonzinho, ser simpático, mas sim com empatia, com ter clareza sobre o que está realmente acontecendo. Ou seja, a comunicação não violenta é uma visão simples, mas poderosa, onde não há lugar para violência e sim espaço por uma comunicação mais fluida, mais clara e mais profundamente conectada com o que é importante. Yuri e Sandra, como desenvolver e exercitar essa empatia, essa capacidade de enxergar além das palavras e dos comportamentos do outro? Eu acho que tem muito de prática nesse processo, que as pessoas às vezes não entendem quando elas têm o primeiro contato só com o livro, comunicação não violenta, ou... Que é do Rosenberg, né? Com a capa laranja, super indico, gente, mas que é um começo, né? É um começo. E essa ideia de praticar, ela vem muito porque é uma mudança de hábitos, de cultura comunicativa, de coisas que eu absorvi a vida inteira.
vendo os modelos à minha volta e eu comecei a reproduzir aqueles scripts. Então, não é que tem nada de errado, mas é um questionamento, será que está gerando os resultados que eu gostaria? E se não, o que eu estou disposto a experimentar? E através da prática eu vou conseguindo integrar novas maneiras de fazer. Mesmo que seja só você o conhecedor da técnica? Mesmo que seja só eu. Isso é muito interessante. Muitas pessoas perguntam sobre isso e é interessantíssimo como se eu mudo o jeito de estar presente com outra pessoa, de responder, de falar, de expressar, de escutar, é já um convite muito poderoso para outra pessoa também mudar. Mesmo ela não sabendo exatamente qualquer ambiente. Sim, a gente tem circulado pelos mais diversos ambientes, desde os cursos abertos que a gente dá em vários estados e cidades pelo Brasil, em ambientes organizacionais, em escolas, em ONGs, com movimentos sociais, com agências de governo, internacionalmente, em outras culturas, outros espaços. E em qualquer lugar tem uma reprodução das mesmas armadilhas ou dificuldades. Por exemplo, a gente estava falando antes do expressar o sentimento. Tem uma armadilha que costuma acontecer quando as pessoas utilizam certas palavras que são comumente usadas para expressar sentimentos, mas que não estão expressando exatamente um sentimento, mas uma análise ou um julgamento da situação. Então, por exemplo, se eu viro para uma pessoa e falo assim, eu viro para a Sandra e falo: Sandra, eu estou me sentindo acusado dessa forma que você está me falando. Isso não tá bom para mim, eu me senti acusado. Então, parece que ele está me acusando de estar acusando ele, né? Ele está pondo a culpa em mim como se eu estivesse fazendo alguma coisa para ele. E dessa categoria tem várias palavras. Por exemplo, eu estou me sentindo desrespeitado, eu estou me sentindo manipulado, e tem uma série de palavras que entram nessa categoria que, por trás delas, o que eu estou dizendo, na verdade, é que ela está fazendo algo comigo. É o que você acha que eu estou fazendo, né? Não necessariamente o que a pessoa está fazendo. Talvez sim, mas talvez não. E quando eu me expresso dessa forma sobre os meus sentimentos, é muito possível que eu esteja contribuindo para que ela reaja com uma defensividade, dizendo, por exemplo, eu estou me sentindo manipulado. Mas você acha que eu estou te manipulando? Como assim? Eu não estou te manipulando, né? Por que você está falando isso? Porque de fato não é isso que a pessoa está vivenciando. Talvez ela não esteja vivenciando dessa forma. Agora, é muito diferente eu parar para falar o seguinte: quando eu sou manipulado, como será que eu me sinto? Talvez eu sinta medo, talvez eu sinta uma certa frustração ou raiva. Então, se eu virar para ela e usar essas palavras e falar assim: Sandra, eu tô meio com receio, um pouco frustrado dessa forma que você falou comigo. É muito diferente como chega na pessoa. Uma coisa é você falar do seu sentimento, outra é você julgar, né? Você fazer um julgamento. Eu estou me sentindo desrespeitado. Desrespeitado é um julgamento que você já está fazendo da situação. Eu estou dizendo, você está me desrespeitando. De sentimento, né? Tem várias dessas palavras que são julgamentos, interpretações, análises, pensamentos que a gente usa na nossa linguagem como se fosse sentimento, mas não é. Ele está disfarçado e, na verdade, está acusando a outra pessoa. E isso não favorece também a conexão, né? Então, esse é uma dos cuidados das armadilhas aí, né? Se eu falo, eu estou triste, eu tô chateado, eu tô... É mais fácil de chegar na outra pessoa, a pessoa consegue né? escutar melhor. Então... E vocês, além de trabalharem juntos, são um casal. Sim. Quais as dificuldades que vocês ainda enfrentam depois de tantos anos praticando aí a comunicação não violenta? A gente brinca que a comunicação não violenta é muito útil, assim, a gente trabalha junto, a gente está praticamente 24 horas por dia juntos. Então, o nosso relacionamento e nosso trabalho é meio que um case de sucesso até, de como a comunicação não violenta pode apoiar, né? Esse ano a gente completa 20 anos juntos. 20 anos juntos e 10 anos com a comunicação não violenta, e que tem sido muito legal. A gente pode dar um exemplo de uma situação que é um exemplo, assim... que ajuda a explicar um pouco a comunicação não violenta, como ela pode ser útil, como ela pode apoiar em conflitos, né, numa situação assim do dia a dia. Então, e de como enxergar, que você perguntou, né, como enxergar por trás, como ter esse movimento de empatia, enxergar o que está acontecendo com o outro, comigo mesmo, numa situação. Então, um exemplo, por exemplo, uma coisa que é muito comum, o Yuri gosta muito de ir no cinema.
Ele adora ir no cinema. E eu gosto, mas nem tanto assim. No cinema, então, eu fico com frio muitas vezes, eu fico... para mim, ficar 2 horas sentada no mesmo lugar, eu me canso, eu quero levantar. Se tem muita gente, se é um filme que está muito lotado, ou se é 3D, então me dá tontura. É um negócio meio que, assim, não é toda hora que eu gosto de ir no cinema. Eu tenho que me preparar, levar agasalho e tal. Não é tão na rua... prazeroso, Vamos assim. agora no cinema? Não tô com uma roupa para ir no cinema. Então, não é tão prazeroso, exatamente. Então, dá pra gente tentar ver por trás, né? Por que eu não gosto tanto de ir no cinema? Então, você já falou uma coisa, não é tão prazeroso para mim. Não tem tanto prazer, não tem tanto conforto. O meu bem-estar não é tão... O meu bem-estar não fica muito atendido, a necessidade de bem-estar, de liberdade também, autonomia, levantar na hora que eu quiser. Então, uma série de coisas. Ao mesmo tempo, para o Yuri, funciona muito bem. Tem uma série de coisas por trás, e essa coisa de olhar por trás faz parte da comunicação não violenta. Você presume que o outro pensa sempre igual, você sente sempre igual, e não é, né? Exato, e às vezes essa questão, na realidade, mesmo que na superfície seja diferente, por exemplo, eu gosto de ir ao cinema, a Sandra não gosta tanto, por trás disso existem coisas que são muito comuns a nós dois. Então, o que está por trás de ir ao cinema? Quais são... Aí na comunicação não violenta a gente fala de necessidades humanas universais. Quais são as necessidades humanas universais que para mim são atendidas ao ir ao cinema? Então, lazer, relaxamento, diversão, aprendizado, tem várias coisas. E ir ao cinema comigo, companhia. Companhia, exato. Tem uma combinação de coisas ali. Não é só ir ao cinema, é ir ao cinema com a Sandra. Então, companhia, amor, carinho, tem uma série de coisas, né, ali que estão juntas. E para Sandra, as necessidades não atendidas são de conforto, exatamente o que ela estava falando antes. Totalmente diferentes, né? Agora, a pergunta que a gente se faz nesse caso é: tem outras formas que a gente poderia atender todas essas coisas juntos, que são importantes? Exatamente, são importantes para nós dois. Então, a pergunta que surge: que outra forma seria essa? Que outra forma seria que eu poderia ter lazer, relaxamento e a Sandra poderia ter conforto, bem-estar, liberdade? Aí, O mais comum é filme em casa, Netflix e essas coisas, né? Mas pode ser outras coisas. Pode ser, por exemplo... filme, né? Poderia ser um piquenique, um passeio. Outras coisas que também trazem bem-estar, lazer, diversão, companhia. Outra opção seria o Yuri vai ao cinema e depois a gente se encontra para jantar junto. Então, ele está atendendo as necessidades dele de diversão, de lazer, etc. E de companhia a gente atende depois, em outro momento. Nem sempre dá para atender tudo numa coisa só. Entendi. E essa coisa de poder conversar sobre isso, poder pensar sobre isso, ajuda a relaxar um pouco e sair do lugar que normalmente... Esses conflitos, eles vão muito rápido para esse lugar muito sem saída. Que é assim, você não gosta de ir ao cinema, não quer ir ao cinema comigo? Um dos dois tem que ceder, né? E vai no lugar de você não me ama, você não... Sabe, é uma coisa muito difícil de lidar. E aí a gente entra numa relação ganha-perde, né? Sim. Como você falou, de que, então tá bom, eu vou no cinema com você te agradar. hoje, pra te agradar. Mas aí você vai ficar me devendo. Depois você vai ter que vir comigo lá na feira hippie, que você não quer ir, mas eu quero, você vai vir comigo, então. Fica a lista de créditos e débitos, E tá num ganha-perde que, no fim das contas, vira perde-perde. E o relacionamento vai se desgastando e as pessoas não sabem o que aconteceu. Nossa, mas a gente se gostava tanto e daí agora não sei o que aconteceu, o casamento tá uma pequenas porcaria. coisas. E também não significa evitar o conflito, né? Porque o conflito muitas vezes chega, a crise chega para melhorar o que realmente não está legal. É olhar para o conflito de uma outra forma. Tem uma ressignificação de conflito nesse processo, que é valorizar o conflito como contendo uma informação valiosa que vai ajudar a ajustar o sistema, seja lá qual for. Se é eu comigo mesmo, com outra pessoa, com os filhos. Na relação de trabalho. Com certeza. E a ideia de ressignificar o conflito também traz uma disposição diferente. Em vez de eu ter medo do conflito, eu querer empurrar ele para debaixo do tapete, pensar que conflito não é bom, eu pensar, não, no conflito é que nós vamos cuidar de todos nós melhor. Então, vamos ouvir as vozes
que não estavam sendo escutadas até aqui, que estão frustradas ou chateadas, talvez, e ver como é possível cuidar de todos. Que outras soluções a gente tem para poder cuidar de todos? É muito interessante. Eu conheci uma conhecida nossa uma vez, uma pessoa que eu conheci, ela falando que ela estava casada há 5 anos e ela perguntou pra gente, né? Nossa, vocês estudam comunicação não violenta, vocês estão juntos e vocês nunca brigam, né? Eu imagino que deve ser... Aí eu falei, não, a gente briga o tempo inteiro, a gente tem conflitos o tempo inteiro. E a gente está cada vez ficando melhor em lidar com os conflitos, a gente está brigando cada vez melhor, sabendo aproveitar os conflitos cada vez melhor. E ela falou, nossa, ela parou e pensou, eu nunca brigo com meu marido, a gente nunca tem conflito nenhum. E achei curioso, falar que nunca briga também não é o ideal, né? Não, e eles se separaram. Tá porque vendo? Parece que o conflito é normal, faz parte da vida. Qualquer coisa que está vivo tem conflito, né? Então, se são 2 pessoas, cada pessoa tem necessidades, tem valores, tem pensamentos, vontades, sentimentos diferentes. Vão haver conflitos. Se não tiver conflito é porque alguém está se anulando, ou os 2. Então, o conflito ele serve para mostrar, tem ajustes aqui para a gente fazer e para a gente viver melhor. Então, os conflitos são muito bons. Isso a gente falou muito aqui dos relacionamentos de casal, em família, mas isso pode ser aplicado em qualquer lugar, com qualquer pessoa, no ambiente de trabalho e na sociedade, né? No mundo ao nosso redor. Como levar isso aí de uma forma mais ampla aí, quem sabe até contagiando o mundo ao nosso redor aí com mais gentileza, com menos violência, esse mundo tão louco que a gente vive hoje. A gente vê aqui no Brasil muita violência também, por exemplo, no momento, né, e no mundo. Tem uma frase que eu acho muito legal do fundador da comunicação não violenta, o Marshall Rosenberg, que ele fala de que violência é uma expressão trágica de necessidades não atendidas. Quer dizer, é uma tentativa de estar atendendo necessidades, mas é uma tentativa trágica, porque ela não necessariamente está atendendo, provavelmente não, e também está causando dano em outras pessoas, né? Então, talvez essa questão da empatia e da gentileza que você está falando, quando a gente consegue trazer isso para os âmbitos mais amplos, tanto interpessoal quanto nos contextos mais amplos, isso pode estar apoiando muito a redução de violência, a compreensão, o entendimento entre as pessoas para não chegar nesse ponto extremo, que é a violência física, por exemplo, né? Mas tantos feminicídios hoje em dia, tragédias entre jovens, adolescentes, como agora na escola lá em Suzano, né? E situações que a gente não consegue prever, muito menos explicar. Essa violência, ela está ali realmente a ponto de eclodir nesse tipo de situação e a gente ainda se assusta com isso, né? Tem como prevenir esse tipo de situação? Tem muita coisa que é importante partir primeiro de uma mudança de percepção, uma mudança de olhar para poder enxergar onde estão, talvez, elementos que ficam invisíveis, invisibilizados. Porque muito dessa violência que é como se fosse o sintoma bem na superfície de problemas mais profundos, que são da ordem cultural. E aí entra várias dimensões dessa cultura. O Marshall falava também desses aspectos que ele tinha criado a comunicação não violenta como uma maneira de desafiar a cultura vigente que faz com que as pessoas fiquem desconectadas e submetidas a estruturas de poder, em vez de trazer mais a sua humanidade e enxergar mais a humanidade dos outros, que eu acho que está ligado com esse conceito de gentileza que você mencionou, que é tão importante. Eu entendo na comunicação não violenta como tendo essa dimensão de confiar que existe essa humanidade, que é compartilhada e poder usá-la como base de conexão. Então, quando a gente fala de feminicídio, por exemplo, é muito difícil falar de feminicídio sem mencionar que nós temos uma cultura patriarcal que traz machista e que traz uma objetificação da mulher, uma desvalorização, uma desumanização da mulher, que lá na ponta acaba se transformando, acaba aparecendo nessa violência, que estatisticamente ela é possível ver como ela é concreta, ela está presente.
E não é só a desumanização da mulher, é a desumanização do homem também. Num sistema de opressão, todos estão desumanizados. Eu percebo que na minha educação foi muito trazida um peso muito forte de desconexão que eu deveria ter do meu lado mais sensível. Então, por exemplo, a ideia de que menino não chora, por exemplo, ou de que um homem forte não pode expressar suas emoções. Tudo isso vai desumanizando e vai desconectando. Os jovens estão muito sujeitos a esse tipo de situação, não só por uma herança cultural, mas esse mundo hoje com tanta tecnologia, né? Tantos jogos de guerra. Você que teve uma experiência em Israel, né? Tentando ali levar a comunicação não violenta para o conflito Israel-Palestina, é possível chegar nessas pessoas com com esse nível tão grande aí de belicosidade mesmo? E é exatamente esse o desafio. É possível e é importante entender como, onde é o ponto de intervenção. A gente está envolvido já há 10 anos num projeto lá nos territórios palestinos e vem fazendo esse trabalho lá, mas não é só lá, aqui no Brasil também a gente vê coisas muito semelhantes em trabalhos que a gente faz aqui, em termos de como a violência se manifesta. E tem essa dimensão exatamente que desumaniza e que valoriza a violência, valoriza a belicosidade, a arma, exatamente. A gente está vivendo essa realidade aqui, essa tragédia que aconteceu em Suzano. Tem uma coisa também nas próprias estruturas, como elas são na hierarquia, como elas acabam não permitindo a conexão fluir mais. Não sei se você quer falar um pouquinho mais sobre escolas, organizações, que tem uma reprodução disso também, né? Tem uma coisa de, na hierarquia, não poder, essa coisa de poder imposto, nas empresas, né? Muitas vezes, né? Também, nas famílias também. Pai, mãe e filho, né? Lembrando que a comunicação não violenta é a base hoje da tão falada disciplina positiva, que é muito linda na teoria, mas muito difícil de você aplicar no dia a dia, de você realmente automatizar isso. Sim. E a gente está, infelizmente, chegando ao final do programa. Eu acho que assim, a dica que fica, né, além de quem quiser se iniciar aí, ler o livro e começar a pesquisar mais sobre o assunto, é como realmente aplicar isso no dia a dia e não se resumir a uma conversa aqui, acabou e a vida segue. Como que a gente pode automatizar isso e realmente virar essa chave? E a atenção plena é um exercício diário, é o quê? Essa questão da atenção plena é muito legal, desse autoconhecimento, autoconexão, perceber os próprios sentimentos, as próprias necessidades, o que é importante para mim a cada momento, o que é importante para mim na vida e conseguir... ler o livro é uma maneira muito legal, participar de cursos. De grupos de prática. A gente já veio acho que umas 15 vezes aqui para BH, tem várias pessoas, várias turmas que a gente vem trazendo a comunicação não violenta, tem grupos de prática se formando, tem pessoas formando duplas de empatia, então maneiras de ajudar a manter isso vivo, porque também é muito difícil sozinho. É mais ou menos como ir um pouco na contramão da cultura que está mais disseminada, dessa cultura onde a violência é a maneira de resolver conflitos, onde quem está em cima manda, quem está embaixo obedece. Então, é uma maneira de começar a transformar isso dentro da gente e transformar nas relações, de encontrar relações que sejam mais horizontais, mais ganha-ganha. Mesmo que para isso a gente tenha que nadar contra a corrente, né? Quer deixar o canal aí do curso? Sim, tem o nosso site que é www.sinergiacomunicativa.com.br. E lá tem informações dos nossos cursos, tem informações de livros, de vídeos e referências bibliográficas e tal. Maravilha. Gente, infelizmente nosso tempo acabou. Eu adorei essa conversa, que continuaria muitos programas, porque o tema super rende. Prazer te receber. Mais uma vez, Yuri e Sandra, que vieram de São Paulo para conversar aqui com a gente.